Oi, meninas! Agora vou gravar o próximo assunto, que é o descontrole. Descontrole, tá? Vamos pedir a Deus também entendimento sobre esse assunto. Senhor Deus, abençoa este estudo, Senhor, que todas nós tenhamos entendimento, Senhor Deus, baseados na Tua palavra, Senhor, sobre essa questão do descontrole. Ajuda-nos a entender do que se trata esse assunto e aplicarmos nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, meninas, então o que é o descontrole, né? Na verdade, ele fala que a falta de autocontrole, então descontrole é você não ter, né, o domínio próprio ali, né? E ele começa falando aqui, ele conta, né, que na verdade, ele cita Provérbios 25, 28, como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Nos tempos bíblicos, os muros das cidades eram a sua principal defesa. Se os muros estivessem rachados, o exército inimigo não teria muita dificuldade para invadir e tomar a cidade. Como bem sabemos, Deus provocou a queda dos muros de Jericó para que o exército de Israel tivesse mais facilidade para invadir e conquistar a cidade. Assim como a cidade sem muro ficava vulnerável ao exército invasor, a pessoa sem autocontrole ela é vulnerável a todos os tipos de tentações. E Salomão, né, que escreveu, né, toda essa verdade de Provérbios, ele é um exemplo triste, né, mas extraordinário do seu próprio ensino. A Bíblia afirma que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, todas vindas de lugares onde Deus havia proibido os israelitas de escolherem esposas. Salomão então deixou-se dominar pela paixão e desrespeitou totalmente a proibição divina. Além disso, como ele era o soberano mais rico da época, ele conseguia tudo o que ele queria. Em vez de exercer autocontrole, ele desconsiderou seu próprio conselho e permitiu que a sua paixão corresse solta. E ele pagou, né, um alto preço por essa falta de controle. Tanto em Provérbios quanto nas cartas do Novo Testamento, a Bíblia fala bastante sobre autocontrole. Paulo, né, segundo Paulo, autocontrole é fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. E ele inclui o descontrole na lista dos pecados que iriam caracterizar os últimos dias, segundo Timóteo 3, 3. E ao instruir Tito sobre o ministério em Creta, Paulo manda diversas vezes que ele exorte os crentes a terem autocontrole. Tito 2, 2, 5 e 6. E lembra que a mesma graça que produz a salvação também nos capacita a ser equilibrados. Tito, né, 2, 11 e 12. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Em suas duas cartas, Pedro nos incentiva várias vezes a ter bom senso ou autocontrole. 1 Pedro 1, 13, 4, 7, 5, 8, 2 Pedro 1, 5. A despeito de ser um ensino bíblico, ele também acha que o autocontrole é uma virtude que recebe pouca atenção de forma consciente da maioria dos cristãos. A comunidade cristã impõe limites que nos impedem de cometer pecados óbvios, mas dentro desses limites nós vivemos ao nosso bel prazer e raramente dizemos não a desejos e emoções. Nossa, isso é verdade, hein? A falta de autocontrole talvez seja um dos nossos pecados mais intocáveis, e porque o toleramos, ficamos mais vulneráveis aos outros pecados intocáveis. O descontrole da língua, por exemplo, abre caminho para todos os tipos de conversas pejorativas, como sarcasmo, fofoca, calúnia e menosprezo. E o que é o autocontrole?
É domínio ou governo cauteloso sobre nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. É dizer não na hora certa. É ter comedimento nas vontades e atitudes legítimas e restrição absoluta daquilo que é pecado. Por exemplo, ter moderação quanto ao uso da TV e restringir totalmente a pornografia na internet. Então, você tanto usa com moderação aquilo que é legítimo, né? Por exemplo, ter a TV, né? Usar a TV. E aí eu me lembro dos crentes do passado, né? Quando eu tinha uns 11, 12 anos, tinha uma pessoa que limpava a casa da minha mãe, que auxiliava lá minha mãe, e ela era crente, e eu ficava achando assim um absurdo, porque ela não usava televisão, ela não podia, só que em casa ela usava, né? E ela falava, ai, aqui eu posso, que na casa dela não tinha, né? Não, nós temos liberdade, né? Nós sabemos que as coisas estão aí, né? Foram criadas por Deus, nós podemos usar, ainda mais nós que temos, né? Somos presbiterianos, a gente tem muita liberdade em muitas coisas, né? Diferente de algumas religiões até, onde não pode isso, não pode aquilo. Mas o autocontrole, você usa com moderação aquilo que é bom e você restringe totalmente aquilo que é notoriamente pecado, por exemplo, uma pornografia, né? O autocontrole, conforme a Bíblia, não é exercido por força de vontade. Conhecemos muitos não crentes que mostram autocontrole em áreas específicas da vida porque desejam alcançar um objetivo, mas têm pouco ou nenhum autocontrole em outros aspectos. Um atleta pode ser regrado na alimentação, mas possuir um gênio do cão e ter ataques de nervos homéricos. No entanto, o autocontrole, de acordo com a Bíblia, está presente em todas as áreas da vida e exige confronto incessante com as paixões da carne, que batalham contra nossas almas. 1 Pedro 2,11. Esse autocontrole depende da persuasão e capacitação do Espírito Santo. Exige que nossa mente seja continuamente exposta aos ensinos de Deus e que oremos sem cessar, pedindo que o Espírito Santo nos conceda vontade e poder para exercitarmos autocontrole. Podemos afirmar que o autocontrole não é o domínio por força de vontade pessoal, mas controle da pessoa pela força do Espírito Santo. Olha como muda tudo, né? Um ímpio, ele pode, né, ter autocontrole, né, em uma área ou outra ali, e a gente vê, né, quando as pessoas têm, assim, um super controle, eu não como isso, eu não faço aquilo, eu me exercito, são cheios de restrições, né, e realmente, no lado das emoções, eles não têm a palavra de Deus, e nós que temos a palavra de Deus, né? Nós que temos a palavra de Deus, né, somos pessoas descontroladas, né, e não é o correto. Ou a gente é na emoção, como a gente vai ver aqui, né. Já viram aquela história, né, que quando a pessoa vai fechar o casamento, uma festa de casamento, e a pessoa pergunta, é pra crente? Então vou cobrar mais caro, porque crente não bebe, mas come, né. Então a gente já até teve essa aula no passado, né? A gente teve aula sobre gula e a gente falou isso, né? Como o crente, ele é conhecido por não beber, mas comer demais, o que é terrível, né? E aí ele fala aqui, a primeira área, né? Ele fala, né, que embora a gente tenha que exercer realmente controle sobre todas as áreas da nossa vida, ele vai se ater a 3 áreas em que os cristãos falham miseravelmente, né, em colocar em prática. E a primeira delas é a comida e bebida, né? E aí ele deixa bem claro, eu também quero deixar bem claro, né, que a gente não tá expondo quem tem, né, o problema de sobrepeso, né? A condição pode ou não ser causada por descontrole. A gente sabe que tem aí
pessoas que são controladas, comem moderadamente, mas têm problemas com peso, né? Com ganho de peso. Seja por um problema físico aí de tireoide, né? Ou até mesmo uma condição genética, tá? Então, não é sobre isso que a gente tá falando, né? É realmente o descontrole ali no garfo mesmo, pessoa que come demais, né? E a gente tem também aquele, até ele dá aqui um exemplo, por exemplo, uma pessoa que é super magra, por causa também, né, seja pela genética aí ou porque a tireoide é ao contrário, né, aquela que tudo que a pessoa come processa, a pessoa come um boi inteiro, mas ela não emagrece, ela também tem descontrole, né, então não é a questão do peso, tá? Mas é essa tendência de ceder continuamente ao desejo de comer e beber também determinadas coisas, né? Ele fala aqui de uma pessoa que ele conhece que tomava 12 latas de refrigerante todo dia, né? Ele fala que ele próprio, ele era louco por sorvete, né? Todo dia ele pegava lá uma tigelinha depois de jantar e antes de dormir. E aí Deus, né, convenceu ele sobre essa questão do descontrole. E ele fala que há 30 anos aproximadamente ele luta ainda com isso, né? Uma das formas que ele conseguiu tirar isso daí foi pedindo para a esposa não comprar todos os, né, não ter esse sorvetinho lá para ele todos os dias. Então a gente tem que o quê? Identificar aquilo que a gente está extrapolando, né, que tá fazendo efeito sobre nós, e aqui sempre eu lembro do café, né, na outra aula eu já falei sobre isso. Café para mim é aquela coisinha que, né, eu fico até com dor de cabeça, gente, se eu não tomo café. Mas eu vira e mexe, tô pensando nisso, falo, Senhor, será que é vício, né, será que eu tô tomando de forma descontrolada, né, então a gente tem que refletir sobre isso, tá? Ele fala aqui, né, que, claro, aqui ele até fala, não estou tentando encher de culpa quem gosta de sorvete, de refrigerante ou de café. Refiro-me ao descontrole, a tendência de satisfazer os desejos que nos controlam e que deveríamos controlar. Então, por enquanto, ainda eu tô, acho que com o café ainda tô eu controlando o cafezinho, tá? Não ele me controlando, né? Acho que tem os exageros, né? A pessoa que que come uma, duas, três, quatro, né? Come sem parar, ou se fosse o café, bebe sem parar. Isso que é o errado, tá? A segunda área em que os cristãos geralmente não exercem autocontrole é em questão do temperamento, né? Alguns crentes são famosos por serem explosivos ou terem o pavio curto, né? Temperamento explosivo é um estouro ligeiro, porém intenso de ira, quase sempre seguido de calmaria imediata. A pessoa de pavio curto fica zangada ou irritada com facilidade e tem pouco ou nenhum controle sobre as suas emoções. Geralmente, a pessoa explosiva também tem o pavio curto. Outra maneira de escrever esse tipo de pessoa é: ele vive chutando o pau da barraca, né? Tem um capítulo específico sobre ira, né? Mas ele tá falando sobre essa questão de descontrole de ira, né? Na maioria das vezes, a ira é pecado, mas a pessoa explosiva também peca pela falta de autocontrole. Então, aí ela já comete 2 pecados, né? Os ataques de ira normalmente são dirigidos contra alguém que nos desagradou, talvez contra o motorista que nos cortou na avenida, ou contra o juiz que marcou uma falta injusta no bate-bola da igreja. Infelizmente, quase sempre o ataque de ira é dirigido contra alguém da família. O livro de Provérbios faz várias advertências contra o gênio explosivo. Provérbios 14, 17. Quem se irrita com facilidade cometerá erros. Provérbios 16, 32. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. No Novo Testamento, Tiago nos admoesta a sermos tardios para irar, né? Tiago 1,19. E
o que a palavra de Deus fala, né? Que a gente deve guardar a palavra a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra ele. Salmos 119, 11. Se memorizarmos esses versículos de Provérbios e Tiago, serão de grande ajuda para a gente controlar o nosso temperamento. Falando sobre temperamento, uma vez uma pessoa me perguntou: Renata, você acredita nesse livro aí sobre os temperamentos? Olha, gente, sinceramente, né, fugindo aqui um pouquinho, mas falando sobre isso porque eu acho que é um assunto aí que poderia até surgir lá na sala de aula. Eu acho que as pessoas criam rótulos, né, com esse negócio de temperamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, não quero nem saber. Acho que eu já fiz um estudo aí lá no passado sobre o meu temperamento, mas eu não quero nem falar, né, qual é o meu tipo, porque eu acho que a gente acaba rotulando as pessoas e, de certa forma, passando um pano aí, pra se a pessoa é do tipo A, que é mais, né, quietinha, ela tem ali um ok para ela ser uma pessoa mais depressiva. Se ela é de um temperamento mais explosivo, ela tem um ok para ela ser aí uma pessoa que chuta o pau da barraca. Então, eu não gosto desse negócio de temperamentos e não pauto a minha vida, né? Como eu vejo muitas influencers cristãs aí fazendo, falando sobre temperamentos, tá? Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso daí, porque, de certa forma, todos nós somos de tudo um pouco, tá bom? A terceira área, né, que os crentes não exercem autocontrole é a questão financeira. Questão financeira, nós tivemos recentemente aí um estudo maravilhoso, né, com o Silvano e com a Silvia, falando sobre a questão financeira, e a gente vê que, infelizmente, muitos de nós, né, eu mesma já tive muitos problemas com finanças, o Sérgio me ajudou muito nessa questão, né, porque ele aprendeu com os pais e ele tem um super autocontrole, que às vezes, né, até me deixa assim, fala, poxa, eu queria, mas eu já entendi o quanto ter esse controle financeiro é importante e é uma proteção para nossa família, né? Ele fala aqui que nem pessoalmente, nem como nação, né, a gente tem exercido aí, ele é americano, né, essa questão financeira, né, temos satisfeito o nosso desejo de consumo, roupas, aparelhos eletrônicos, férias exóticas e uma multidão de outros bens e serviços que apelam aos nossos corações. O fato de existirem lá nos Estados Unidos, né, organizações cristãs voltadas unicamente a ajudar os crentes e controlar suas finanças, mostra que o problema é uma realidade no nosso meio. Essas organizações estão simplesmente ajudando as pessoas a exercerem autocontrole, né? Contudo, não são apenas os endividados que se descontrolam nos gastos. Muita gente rica, tá, inclusive cristã, satisfaz todos os desejos dos seus corações. São parecidas com o autor de Eclesiastes, né, que supostamente é Salomão, que disse: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Eclesiastes 2:10. Não é satisfazendo todos os desejos do coração, mesmo podendo e sobrando, que conquistamos autocontrole, que é o fruto do espírito, né? Então, de novo, né, você viu que as finanças, né, apareceu lá no egoísmo, aparece aqui no descontrole, vai aparecer no mundanismo, porque de fato o dinheiro é uma erva aí daninha, né, para nossa vida. Pode ser uma bênção, né, mas se usado de forma incorreta, é prejudicial. Existem, gente, então ele colocou aqui essas três, né, a questão da comida, bebida, o temperamento e as finanças, e claro que existem várias outras formas, né, que a gente precisa praticar autocontrole. Gastar um tempão diante do computador, né, mesmo que não seja em sites pornográficos, televisão em excesso,
E aí vem aquela questão, né, que a gente fala das séries, da Netflix, agora os nossos doraminhas, né, que não tem problema a gente assistir, né, como já falamos, nós temos aí essa possibilidade, essa permissão, mas tudo com autocontrole, né, nada em excesso. E eu sei muito bem que é difícil, porque um chama outro, né? Um dorama chama outro, um capítulo chama outro capítulo, mas a gente tem que ver, né, se a gente não tá usando muito tempo com isso e deixando de fazer tarefas que são importantes, né? Impulso por compras, obsessão por algum hobby também, né? Fanatismo por esportes, né? Isso tudo a gente tem aí que tomar muito cuidado. Em geral, os homens precisam de muito autocontrole em relação aos olhos e pensamentos, particularmente numa época de roupas femininas cada vez mais diminutas e transparentes. Então, se os homens têm a necessidade aí de controlar os olhos e os pensamentos por causa das roupas, nós mulheres temos que tomar cuidado, né, em relação ao quê? A roupa que nós utilizamos, né? Porque a gente pode estar sendo aí essa pedra de tropeço para os homens. Tomar cuidado, né? Já falamos sobre modéstia. Tomar cuidado com os decotes, com as roupas muito apertadas, né? Que mostram ali, né? Você tá vestida, totalmente vestida, mas você tá embalada a vácuo, né? Então, isso vai despertar no homem aí ele tem que controlar lá o pensamento dele, mas você como cristã, você tem que evitar, né, essas situações. E aí, poderia mencionar outras áreas, né, e aí ele fala aqui, portanto, incentivo o leitor a refletir em sua própria vida. Há em você desejos, anseios e emoções um tanto quanto descontrolados? Esse livro aqui fala sobre pecados intocáveis, né? Pecados que toleramos em nós. Como o autocontrole não é uma virtude muito enfatizada entre os cristãos, observamos que somos descontrolados em alguns aspectos da vida. Em busca por crescimento nessa área, lembre-se de que autocontrole é fruto do Espírito, né? Então, vê lá a lista do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22, 23. É somente pelo poder capacitador de Deus que conseguimos algum progresso. Então, esse foi o nosso estudo sobre o descontrole, tá? Nossa próxima é sobre impaciência e irritabilidade. Vamos ver o que tem para falar sobre isso, né? Mas vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nós fomos alertadas aqui nesses minutinhos a respeito do descontrole, Senhor. O descontrole, ó Pai, que pode ser tanto em relação à comida e bebida, sobre os nossos temperamentos, ou até mesmo finanças, Senhor. E tudo mais que pode envolver aí a nossa vida. Que o Senhor nos mostre, ó Pai, em que área estamos sendo descontroladas e que o Senhor nos ajude, ó Pai, através de uma vida centrada em Ti, Senhor, nosso relacionamento com o Senhor, o arrependimento que o Santo Espírito produz em nós, né, o convencimento do pecado, que nós possamos deixar, Senhor Deus, de sermos pessoas descontroladas para pessoas que são controladas porque somos cristãs e porque amamos a Ti, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Tchau, meninas, até mais.